Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, mais uma vez aqui trazendo conteúdos bíblicos para enriquecer mais a sua fé em Cristo Jesus, né? O objetivo desse canal é trazer mais conhecimento, edificação para a sua vida, a sua caminhada com nosso Senhor Jesus. E o tema deste vídeo é o currículo de um verdadeiro profeta. Louvado seja o Altíssimo. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Sei que está mais rolando aí nas redes sociais um turbilhão de profetas que aparecem, principalmente nas redes sociais. E por conta, às vezes, de algumas falhas de mau comportamento de outros, o ministério profético do profeta tem chegado a dúvida de muitos que se é um ministério real ou que não está mais válido para os dias atuais e sim nos tempos mais antigos. Eles se fundamentam, né, esses pensamentos com base naquilo que Jesus diz, né, onde um texto da Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. É verdade, a lei e os profetas, só que em Efésios o apóstolo Paulo cita também o ministério dos profetas, né, que Deus, primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro evangelista, quarto pastores, quinto lugar mestres. É isso. Mas ao movimentar os profetas atuais, né, a atuação dos profetas atuais hoje, não gravando tudo, não generalizando tudo, chegou meio que um descrédito, né, e uma incredulidade para não confiar mais nos seus ministérios, no ministério dos profetas, porque muitos se intitulam profetas, mas na verdade não são falsos profetas. E o vídeo de hoje, isso foi base também para uma mensagem que Deus me deu, uma mensagem de pregação que eu preguei em alguns dias aí, mas eu quero que também você reflita um pouco sobre essa passagem. Abra aí suas Bíblias em Jeremias, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Jeremias aqui, deixa eu procurar. Capítulo 1. Do versículo aqui. Eu vou botar do versículo 4 ao versículo 10, né? Vamos aqui, vamos ler essa pequena passagem. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tu, quando te mandar, dirás: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Bendito aqui seja Deus. Utilizando um exemplo excelente de um verdadeiro profeta, que se encaixa num currículo de um profeta verdadeiro, é Jeremias. Jeremias, para quem não conhece um pouco a sua história, ele é muito citado. Ele viveu em um tempo de grandes apostasias, onde Israel tinha se desviado do Senhor e Judá também. Judá também tinha se desviado. Foi um abandono grandíssimo. Sabe por quê? Porque até os pastores se corromperam nesse tempo. E os profetas que tinha também viraram profetas de Baal. Então, olha o tamanho da corrupção. Não bastaram o povo abandonar a fé, até os sacerdotes, os pastores da época, os profetas que restaram do templo, todos se contaminaram, entregando a sua vida a Baal. E aqui Deus levanta esse Jeremias para
fazer o povo voltar para o Senhor. E aqui deixo claro que Jeremias ele passou por uns 4 reis no seu ministério, porque seu ministério foi de 40 anos. Ele passou pelo rei Josias, Joaquim e deixa eu ver outro aqui. Acho que é Zedequias, parece. É Zedequias, exatamente. Sobre esses reis. E o Senhor chama Jeremias e Jeremias diz que ele é uma criança. Não é que Deus chamou crianças, mas que Jeremias estava dizendo que foi chamado ali muito jovem. Ou seja, na cabeça de Jeremias ele era para falar: não, Senhor, chama alguém mais experiente, chama alguém mais velho, chama alguém com mais preparado, mais capacidade. Então, só que Deus não, Deus escolheu já desde o ventre. Quantos profetas e homens de Deus, eles não são escolhidos logo quando ele conhece a Jesus, não, eles são escolhidos desde o ventre. Mas é nós que também devemos sujeitar à vontade do Criador, à vontade de Deus. E aqui Jeremias é um dos verdadeiros profetas. Porque o que é que caracteriza de um profeta verdadeiro? Qual é a principal característica? A principal característica de um profeta verdadeiro, e está no seu currículo, é trazer uma mensagem de arrependimento. Exatamente. E Deus foi tão tremendo com Jeremias que ele não só era profeta para as nações judaicas, de maneira nenhuma, mas para outras nações, o Egito, os filisteus, Moabe, deixa eu ver aqui mais, tem mais, a Babilônia e todas as nações do norte, né? E aqui Jeremias carrega uma mensagem de arrependimento. Aqui, ó, versículo 10. Ponho sobre as nações, né? Te ponho neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Olha aí quantas coisas que Deus chamou Jeremias. E as mensagens de Jeremias eram mensagens de arrependimento. A mensagem de um verdadeiro profeta são mensagens de arrependimento, são mensagens de correção, mensagens de exortação, mensagem que traz restauração para as pessoas. E os profetas verdadeiros, ele tem uma característica de trazer o povo, pregar para o povo voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Eu vou citar aqui alguns exemplos de alguns outros profetas que tem nas escrituras sagradas. Por exemplo, o profeta que fez cair fogo do céu, esse Elias. Quem conhece Elias já viu falar do seu ministério que fez cair fogo do céu. Em 1 Reis capítulo 18 e versículo 21, ele carregou uma mensagem dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E ele disse: se for servir a Deus, segue-o. Se for a Baal, segue-o. Mas ele estava dizendo: é tempo de você decidir quem você quer servir. É tempo de você decidir de quem vocês devem entregar a sua alma. Outro também, Zacarias, no capítulo 1, ele diz: tornai para mim e eu tornarei para vós. Mensagem muito poderosa. Mateus 3 fala sobre o ministério de João Batista, o maior profeta. Jesus já descreve como ele maior profeta. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E outro também, Jesus, seguindo a sua mensagem, no capítulo 4 do versículo 17, Jesus diz, fala para duas terras feridas, Zebulon e Naftali: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso aqui quer dizer que o próprio Jesus também é caracterizado como profeta, porque ele também prediz a sua morte. E aqui Jesus também dá esse segmento. O verdadeiro profeta, ele traz uma mensagem de correção, de arrependimento, de restauração. O objetivo dele é fazer o povo se chegar mais a Deus. O objetivo dele é trazer mais o povo para Deus, chegar ao Senhor, se reconciliar, ser restaurado, aceitar a restauração, aceitar a vontade do Senhor. E aqui não é diferente aqui com Jeremias. Ele também é. Se você pegar o capítulo 2, né? Você pega o capítulo 2 e o versículo... Deixa eu ver. Qual é o versículo mesmo? Se você pegar o versículo 13, com perguntas do capítulo 2, né? Porque o meu povo fez duas maldades a mim e me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, rotas
que não retém as águas. Ou seja, o povo procurou outras cisternas, outras rotas, sendo que Deus era a verdadeira fonte, sendo que Deus tinha um manancial de águas vivas. Ou seja, onde ele sabe que Deus é onde Deus tem a segurança, onde Deus é protegido, é onde devemos entregar nossa vida a Deus. Eles ficaram procurando rota, cavando outra cisterna, cavando poço que não retia água. E versículo 14, mais profundo ainda: acaso Israel é um servo ou um escravo nascido de casa? Porque, pois, veio a ser presa. Ou seja, era um alvo fácil. Israel tinha se tornado algo fácil para as outras nações. Não era para ser dessa forma, mas por causa da sua apostasia, suas falhas, o abandono de Deus, eles viveram essas práticas. Versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente e uma sementeira inteiramente fiel, como pois te tornasse para mim uma planta degenerada de vide estranha. O que isso quer dizer? Deus está dizendo: eu te plantei uma coisa, tu virou outra. Eu te plantei para ser fiel. Eu te plantei para ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo, e tu se tornasse uma vide estranha, uma planta degenerada. Uma planta degenerada é uma planta que contém bichos e perdeu a sua origem. E essa vida estranha, essa vide perdeu a sua essência. Ou seja, ela não dá mais fruto como era antes. Só tem fruto aparente, frutos de aparência. E não é isso que Deus nos plantou. Deus nos plantou para ser uma vide de excelência, que gere fruto, que gere arrependimento genuíno, que seja realmente restaurado, uma vide totalmente restaurada por Ele. É isso que Deus quer. E aqui, prosseguindo no versículo aqui 36, e aqui vai doer bastante: por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Síria. É duro essa mensagem, porque Deus deu uma mensagem a Jeremias, que essa mensagem corrói o nosso coração. Por quê? Olha que mensagem: por que desvias tanto? Você que me ouve, infelizmente está sendo mais natural, mais comum o ato de se desviar tanto. A pessoa aceita Jesus hoje e sai amanhã, faz uma aliança com Deus hoje e fica saindo, voltando, saindo, voltando, saindo, voltando, voltando e saindo. Sempre assim. Não há mais esperança. Ou seja, Israel aqui perdeu a credibilidade, assim como muitas pessoas também perderam a credibilidade. Às vezes ninguém crê mais que essa pessoa realmente entregou essa vida a Cristo. Ninguém crê mais na sua restauração. E aqui a pergunta: por que se desvias tanto? Por que muda tanto o teu caminho? Se você ouvir esse vídeo e ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Em nome de Jesus, faça, porque o Senhor está voltando. E não mude tanto o seu caminho, prossiga no alvo, que é a mensagem de vida eterna. Ele tem para nos dar a promessa da salvação. Eu sei que infelizmente você ficaria feliz se eu dissesse que Deus vai te dar um carro, te dar uma casa, eu revelasse o CPF, porque a distorção de um verdadeiro profeta está sendo isso. O profeta hoje atual é quem revela o CPF, é quem estipula dinheiro, é que bota a chave Pix. Se você depositar tal valor, isso vai acontecer na sua vida. Isso não é característica de um verdadeiro profeta. E para, em nome de Jesus, de ser enganado. Não caia nessa cilada. Um verdadeiro profeta, ele não cobra pela sua mensagem, ele não cobra pela sua mensagem de restauração. Se ele é um verdadeiro profeta de Deus, ele não ganha cachê. Jeremias aqui não ganhou cachê por pregar a palavra de Deus. João Batista também não ganhou. Elias também não ganhou. Jesus também não ganhou. E ao contrário, só ganhou perseguições, só ganhou ódio. E eu não estou falando disso para dizer para ser contra vocês ou algo assim, porque assim também aconteceu com Jeremias.
porque muitos achavam que Jeremias, por pregar mensagens duras como estas, acharam que Jeremias era um profeta do caos, acharam que Jeremias era do contra, era um profeta que só profetizava destruição, e na verdade não. Jeremias se importava com o povo, ele lamentava pelo povo, ele orava para que o povo não perecesse, para que Deus os guardasse, para que Deus os livrasse, mas precisava dar uma mensagem de arrependimento ao povo, para que o povo possa se voltar para Deus. Então, não pense que eu estou dizendo esse vídeo é algo de indireta, pelo amor de Deus, não quero que você pense, eu quero que você saia daqui com posse de vitória, eu quero que você seja abençoado pelo nosso Senhor Jesus, eu quero que Deus te livre de todo o mal e que nada aconteça sobre a sua vida, mas em nome de Jesus, cuidado. Em nome de Jesus, cuidado, porque não se desvie tanto, não mude muito os seus caminhos, foque em Cristo, foque em Jesus, persevere. Você que não fez ainda uma aliança com Cristo, faça em nome de Jesus, porque o tempo cada vez está mais aproximando da volta dele. E esses profetas, cuidado, compare os profetas da Bíblia Sagrada. E para finalizar, seja que nem Jeremias, porque o objetivo aqui da mensagem de Jeremias é para te motivar, porque Jeremias foi uma chama de esperança para o seu tempo, para o seu período. Então Deus quer mais Jeremias para fazer a sua obra. Então seja despertado agora em nome de Jesus, seja despertado hoje. Para quê? Para fazer a vontade de Deus, para ser um verdadeiro profeta, para fazer o povo voltar-se mais para Deus, para dar mensagens de arrependimento, dar mensagens de restauração, para alertar o povo e não continuar na mesmice que está. Então, Jeremias, a chamada de Jeremias nos traz esses tipos de ensinamento, um currículo de um verdadeiro profeta, como foi ele, obediente à voz de Deus e pregou o arrependimento assim como Deus mandou. Não mandou mensagem, nem pediu nada a ninguém. Então, sejamos Jeremias, uma chama de esperança, em nome de Jesus. Até a próxima.